Olá pessoal, meu nome é Elson, sou professor de Língua Portuguesa e Redação e Inglês. E hoje a gente está dando uma aula especial. Você que é aluno da primeira série, então preste atenção. Hoje a gente vai dar uma olhadinha então nos seguintes assuntos: no Simple Present, nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Então fique atento que esta é a aula 1. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você soubesse uma coisa: não estamos de férias, mas em estudo domiciliar. Então, é a obrigação do aluno cumprir com o cronograma proposto pelo professor, para que ele possa então obter notas para cada um dos períodos que a gente ficar paralisado e também para obter a frequência, certo? Então, continue estudando normalmente como se estivesse em sala de aula. Dessa forma, então, os professores vão estar propondo para vocês uma série de atividades que você deve fazer. É como se você estivesse em sala de aula normal, tá? Então, vamos para a aula. Bom, antes de mais nada, a gente sabe que a função do Simple Present, ele é expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, e também gosto, sentimentos, opiniões e desejos. Eu vou apresentar para vocês aqui uma série de verbos, que a gente utiliza no Simple Present. Um deles é claro, que é o verbo to be, e eu vou colocar também aqui o verbo to walk, to drink, to write, certo? Para que você entenda como é que ele vai funcionar, certo? O Simple Present não está preso a um único verbo, mas ele é um tempo verbal onde qualquer verbo, então, pode ser trabalhado aqui e ele apresenta aquelas características que eu falei agora há pouco, certo? Dá uma olhadinha, então, como é que fica, então, o verbo to be. Então, nós temos aí o verbo to be, eu botei apenas como referência, aí está até bem apagadinho, os pronomes na língua portuguesa, só para você ter uma referência, certo? Então, nós temos o verbo to be I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Depois nós temos então o verbo to walk, você pode observar que ele é exatamente igual, em todas as pessoas, exceto nas terceiras pessoas do singular. O mesmo acontece com o verbo to drink, apenas na terceira pessoa do singular é um pouco diferente, tem o acréscimo do S, e o verbo to write, ele também tem essa modificação apenas nas terceiras pessoas do singular. Bom, isso é uma característica do verbo e você deve aplicar essa característica a todos os verbos, exceto aqueles verbos que têm uma terminação um pouco diferente. Então, é a mesma regra do plural, certo? Então, por exemplo, watch, o verbo watch, a gente não vai acrescentar apenas o S, a gente vai ter que colocar ES no final dele, certo? Mas observe que essa modificação acontece sempre nas terceiras pessoas do singular. Quais são as terceiras pessoas do singular? O he, o she e o it. Entendeu bem? Bom, isso vai acontecer sempre que você aplicar o verbo em qualquer circunstância no Simple Present. Vamos dar uma olhadinha em algumas frases e vamos ver como é que fica tudo isso? Dá uma olhadinha na tela aí que eu separo algumas frasezinhas para a gente trabalhar. Pode observar que todas as frases elas estão na forma afirmativa, certo? Então temos John is my friend, the sun is a star, the sky is blue, John drinks orange juice every day. I love my mother. John loves Mary. My son writes a letter to his girlfriend. Você pode observar que todos eles estão no Simple Present e fazem afirmações como eu coloquei agora há pouco. Por exemplo, olha ali a segunda frase. The sun is a star. Ele expressa, nesse caso aí, uma verdade universal, incontestável. O sol é uma estrela, cumprindo justamente a função do Simple Present. Agora, a grande dúvida que a gente tem que ter aqui, como é que eu passo essas orações para a forma negativa, certo? A gente vai dividir agora em dois grupos, certo? Os verbos que utilizam o to be e os demais verbos. Dá uma olhadinha na tela, vou colocar primeiro as frases com o verbo to be. Então dá uma olhada. Para o verbo to be, adicionamos então a partícula negativa not depois do verbo. Por hábito, fazemos a forma contraída, exceto na primeira pessoa. Então, pode observar que nós temos na primeira pessoa, temos o verbo am, mais o not, então fica am not, certo? O is mais o not fica isn't, e o are mais o not fica aren't. Vamos ver nas frases como é que fica. Então, observe. John is my friend. Na forma negativa, então, fica John isn't my friend. Isn't é o is mais o not. Depois, a segunda frase, the sun is a star. A forma negativa fica the sun isn't a star. A terceira frase, the sky is blue.
The sky isn't blue. Muito fácil, não é verdade? Agora vamos dar uma olhadinha como é que fica então os demais verbos. Será que acontece do mesmo modo? Então vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha na tela e veja como é que fica aí. Bom, para os demais verbos adicionamos o verbo modal do ou das de acordo com a necessidade. A gente já vai ver qual é essa necessidade. Então adicionada a partícula negativa. Tudo isso antes do verbo. Então temos o verbo modal do, certo? E temos o verbo modal das. Dá uma olhadinha lá embaixo. Então do mais o not fica então do not ou don't. E depois temos o does mais o not fica doesn't not ou doesn't. A gente prefere fazer a forma contraída sempre. Agora, professor, aonde eu uso do e aonde eu uso does? Lembra lá naquela telinha inicial que você observou que tinha uns pronomes ali, são meio chatinhos, que eles exigem uma forma própria para eles? Eram na terceira pessoa do singular, não é isso? Pois bem, na terceira pessoa do singular você vai usar o does e nas demais pessoas você vai usar o do. Lembre-se que esses três pronomes, o he, o she e o it, sempre tem formas exclusivas. Dá uma olhadinha nas frases, como é que fica então? Então, primeira frase. John drinks orange juice every day. Então, observe como é que fica a forma negativa. Então, eu pego o does, já que se trata então da terceira pessoa do singular. O John pode ser substituído pelo pronome he. Então, fica John doesn't drink orange juice every day. Agora, observe que eu tirei o Szinho do drink. Você viu isso aí também? Olha só, na forma afirmativa fica John drinks orange juice every day. Na forma negativa, como eu coloquei o verbo modal, o do, certo? Então eu não devo colocar mais o S no verbo drink. Então fica John doesn't drink orange juice every day. A segunda frase, I love my mother. Então, nesse caso é a primeira pessoa, então o verbo não tem um S, então a gente apenas coloca então o verbo modal. Neste caso, eu coloco o verbo modal do, não mais o does. Então fica I don't love my mother. John loves Mary. Terceira pessoa do singular. John é he. Então ficou então na forma negativa. John doesn't love Mary. Próxima frase fica My son writes a letter to his girlfriend. Nesse caso, terceira pessoa do singular, my son, o meu filho, é ele, então é he. Então nós temos então o S no write, certo? Lá na forma negativa eu vou usar então o pronome modal, vou usar o verbo modal does. My son doesn't write a letter to his girlfriend. Muito simples e muito fácil, não é? Da mesma forma que eu separei agora há pouco os verbos to be com os demais verbos, aqui a gente vai fazer a mesma separação. Vamos primeiro trabalhar com os verbos to be então. Dá uma olhadinha. Para o verbo to be, transferimos o verbo, no caso o is, o are ou am, para antes do sujeito, ou seja, para o início da frase. Então a frase que era Julius is a beautiful man, vai ficar Is Julius a beautiful man? A frase I am a good reporter, fica então Am I a good reporter? A frase they are doctor vai ficar então Are they doctor? Não se esqueça, é claro, de não só trazer o verbo para o início da oração, mas também não se esqueça de colocar o ponto de interrogação. E os demais verbos, professor? É muito simples. Vamos usar agora o verbo do e das, os verbos modais do e das. Então como é que fica aquelas frases, professor? Dá uma olhadinha aí. Então, John is my friend, ficaria então Is John my friend? A frase The sun is a star, então fica Is the sun a star? The sky is blue, então fica Is the sky blue? Fácil, né? Muito simples. Agora, professor, eu quero saber como é que ficam os demais verbos. Dá uma olhadinha como é que fica então na tela os demais verbos. Bom, para os demais verbos adicionamos o verbo modal do ou das de acordo com aquela necessidade que eu já falei agora há pouco para vocês, né? Então, o do eu vou usar para todas as outras pessoas e o das eu vou usar para apenas as terceiras pessoas do singular. Muito simples essa regra, né? Então, nos exemplos aqui que nós temos ali Junior walks as the street. Junior walks at the street. Pode observar que o walks está na terceira pessoa do singular, então o walk vem acompanhado do S. E aí, ao passar para a forma interrogativa, nós colocamos o das, que pertence à terceira pessoa do singular, no início da oração. O verbo walk permanece no seu lugar
porque isso apenas acontece com o verbo to be. Então veja, does Junior walk at the street? Você observou que eu tirei o Szinho do walk aí, não é? O walk ele perde então, porque o verbo modal does está presente na oração. A próxima frase, we drink milk at breakfast. E fica então, do we drink milk at breakfast? Como não é a terceira pessoa do singular, nós vamos usar o do e não o does, e o drink não tem o Szinho aí. Vamos dar uma olhada agora nas demais frases? Dá uma olhadinha aí na tela. Bom, então temos John drinks orange juice every day. Já que se trata da terceira pessoa do singular, então vou usar o does e vou tirar o Szinho também do drink. Fica então, does John drink orange juice every day? Não esqueça do ponto de interrogação. A segunda frase, I love my mother. Como não é a terceira pessoa do singular, eu vou usar o pronome do. Então fica, do I love my mother? A terceira frase é, John loves Mary. Temos então um pronome da terceira pessoa do singular, então fica loves. Ao colocar na forma interrogativa, nós temos então, does John love Mary? A quarta frase, my son writes a letter to his girlfriend. Terceira pessoa do singular, my son, meu filho. Então vamos usar aqui o does. Então fica, does my son write, sem o S, a letter to his girlfriend. Não é simples isso? Muito fácil, não é verdade? Agora não se esqueça, chegou a sua vez de trabalhar agora. Foi enviado para o seu grupo do WhatsApp, também para o aluno online, e também você vai poder pegar na descrição desse vídeo a atividade que eu programei para você fazer, tá ok? Não se esqueça de fazer e entregar então para o seu professor. Ok, pessoal? Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.